Não era tão louco, não estava desse jeito aqui. Aspecto de glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmão, se nos permitir estar aqui. Estamos aqui porque a misericórdia de Deus é grande na nossa vida. Não estamos aqui porque somos os crentes, são, né, os melhores, não. Estamos aqui porque Jesus é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Louvado seja Deus, porque não foi nós que escolhemos ele, mas foi ele quem nos escolheu, né? Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre de estar aqui, de rever muitos irmãos conhecidos, né? Como a irmã Antonieta, a irmã Maria Gomes, a Célia, a irmã Maria do Frei Cavalcante, que já não é Cristo, né? Muitas irmãs, a Valdísia, né? Que eu conheci ela por outro nome quando a gente era criança. Glória a Deus, também a Maria, muitas meninas aqui que eu conheço, né? Estava muito essa irmã aqui, não lembro não, mas acho que eu não conheço ela. A Toinha. Não, era aqui na frente. A irmã Toinha também, né? Estamos todos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, né? E a irmã me convidou para vir trazer a palavra aqui. Eu queria pedir para os irmãos, está com a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o tema dessa palavra, irmão, é a mulher que serve a Jesus. Sabemos que é um culto de mulheres, né? Um culto realizado pelas mulheres, mas é um culto, louvado seja Deus, que nós estamos aqui para aprender, né? Para aprender umas com as outras. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Acharam? Lucas capítulo 8, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, glória a Deus, e muitas outras que serviam com suas fazendas, glória a Deus. A Bíblia fala nesta noite para nós, irmãos, da caminhada de Jesus aqui na terra. Quando ele estava, louvado seja Deus, caminhando junto com o discípulo. Mas aqui pela Bíblia, a Bíblia nos afirma e nos garante que não era só o discípulo, tinha as mulheres que andavam ao lado de Jesus. Tinha as mulheres que abençoavam, louvado seja Deus, que serviam a Deus com os seus bens, com os seus trabalhos diante de Deus. Aquelas mulheres, elas ajudavam até mesmo na alimentação, na caminhada. Eu acredito que a Bíblia não fala, mas a gente, trazendo assim na memória, a gente imagina que elas traziam até água para eles beber, né? Talvez preparava algum alimento para que Jesus, o seu discípulo, comesse. E aqui a Bíblia diz que elas serviam ao Senhor com os seus bens. Louvado seja Deus. Elas estavam ali adorando ao Senhor da maneira que elas podiam adorar, que elas sabiam adorar. Louvado seja Deus, aleluia. E trazendo para o nosso tempo de hoje, para hoje, irmão, não é diferente. Na nossa caminhada espiritual, na caminhada cristã, não é diferente as mulheres de hoje. Não estou me referindo a todas as mulheres cristãs, porque a gente percebe que tem pessoas cristãs, tem irmãs cristãs que estão na igreja, mas não querem seguir a Deus com nada. Não querem estar pronta para fazer nada para o Senhor. Não, eu sou aqui nesse banco, tá bom demais meu canto, deixa eu aqui, é melhor eu aqui do que estar naquele conjunto, é melhor eu aqui do que estar fazendo isso e aquilo, é melhor eu aqui do que estar sendo mandado, mas não é assim. Nós mulheres, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, aleluia, para realizar a chamada que Deus tem na nossa vida. Por quê? Porque cada um de nós temos uma chamada na nossa vida. Uns o Senhor levantou para louvar, outras o Senhor levantou para ser recepcionista, outros o Senhor
ser secretária, outras o Senhor a levantou para ser dirigente do círculo de oração, outras o Senhor a levantou para ser intercessora do círculo de oração, outras o Senhor a levantou, aleluia, para ser presidenta das senhoras, outras o Senhor levantou para ser regente. Cada um de nós temos um dom e temos um talento que Deus entregou nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Alguém pode até dizer, irmã Natália, mas eu me sinto somente no conjunto de senhora, eu não faço mais nada. Quem foi que disse que você não faz? Irmão, você está aqui hoje nessa cadeira sentada, mas o Senhor está de olho em você. O Senhor está te observando. Louvado seja Deus. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não sabem nem qual é a chamada dele ou dela, porque fica acomodado ali no canto. Não, é só a irmã fulana. Não, é só a irmã Gisele que canta. Não, é só a irmã Natália que prega. Não, é só a irmã Maria que louva. Não precisa de mim. Quem foi que disse isso? Precisa sim. O Senhor precisa de mim, de você na obra dele. Aleluia. Se você não tem dom, não tem chamada, nem tem vontade de participar de outros trabalhos, se levante como uma intercessora da casa do Senhor. Irmão, porque o valor do intercessor é muito importante. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus era um dos maiores intercessores. Jesus era o Filho de Deus, mas a Bíblia diz que ele subia ao monte para orar. O trabalho da intercessora é para orar, irmão. É para orar pela igreja, é para orar pelo pastor, é para orar pelo círculo de oração, pelas irmãs de oração, é para orar pelo conjunto de senhora, é para orar pela tua família, pela tua casa, pelo teu parente, pelos teus filhos, aleluia, pelos teus vizinhos. Aleluia, glória a Deus. Cada um de nós temos que ter algo para apresentar ao Senhor, como o Senhor fez ali naquela passagem, aleluia, dos talentos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que têm talento, irmão, têm um chamado, mas não botam em prática aquilo que Deus tem na vida dele e nem na vida dela. Fica aquela pessoa acomodada, relaxado. E muitas das vezes faz até a obra de Deus de qualquer maneira. Vai no dia que quer, na hora que quer, quando der. Primeiramente coloca isso e aquilo em primeiro lugar e esquece as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, irmão, não é para ser esquecida. A Bíblia diz aqui que essas mulheres, ela caminhava com Jesus. Não estou dizendo aqui que você tem que abandonar a sua casa, abandonar seus filhos, abandonar o que fazer, para estar direto da igreja, não, irmão, porque nós mulheres, se nós souber fazer, nós faz. Se nós souber organizar as coisas bem organizadinhas, nós organiza. Louvado seja Deus. Quando a gente é preciso para ir para o médico, você não abandona tudo. Aí eu tenho que ir para o médico, eu tenho que ir para o posto, porque fulano está sentindo uma dor. Ou então eu estou sentindo uma dor, abandona a casa, abandona tudo. Se for possível, deixa até a porta aberta e vai. E as coisas de Deus, como é que está? E o trabalho do Senhor, como está? Aleluia, glória a Deus. Você está num culto desse aqui, irmão, mas o Senhor já falou contigo através dos louvores. O Senhor já falou comigo e com você através do louvor. Aleluia, glória a Deus. Se você veio para receber algo de Deus, você vai levar. Você está levando na sua mão, aleluia. Você está aqui sentado agora, mas você não sabe o que Deus está fazendo lá no teu lar, lá na tua casa, lá no meio dos teus parentes, no meio da tua família, no meio dos teus vizinhos, você não sabe. E quantas vezes o Senhor nos desperta para orar até mesmo pelo nosso vizinho. Louvado seja Deus, aleluia. Agora eu me lembrei que ontem à noite nós estávamos sentados lá em casa, eu e meu esposo. E de repente o vizinho começou a brigar com a mulher e parece que ele começou a bater. Eu vi os gritos da mulher, eu comecei a ficar ali orando no espírito. Jesus, não deixa isso na casa minha aqui não, pelo amor de Deus. Repreende esse espírito de contenda, esse espírito imundo, espírito de separação. E começaram aquela zoada, um pouco mais se calou tudo, não sei onde foi que entraram, que se calou-se. A minha neta disse até assim, vó, será que matou a mulher? E deixa disso, está repreendendo Jesus. Porque ela viu, ela estava lá em casa, ela viu, né? Mas eu comecei a interceder pela vida daquela mulher, pela vida daquele casal, irmão. Porque é horrível. Porque nós crentes, nós estamos aqui, não é para diminuir, é para multiplicar, né, irmã Maria? Estamos aqui
aqui, aleluia, para ver a casa do Senhor cheia. E mãe, o teu exemplo e o meu exemplo conta muito na nossa caminhada espiritual. E muitas das vezes acontece até de você ganhar alma para Jesus, sem precisar de você falar, só com o seu modo de ser, só com o seu modo de servir a Deus, você já ganha alma para Jesus. Porque tem pessoas que dizem assim, eu quero ser crente igual aquela irmã ali. Eu quero seguir a Deus igual aquela mulher ali. Eu tenho certeza que se aquela mulher orar, Deus vai vai resolver o meu problema. Eu tenho certeza que aquela mulher ora e Deus ouve a oração dela. Irmão, nós temos várias maneiras de nós seguir ao Senhor. Louvado seja Deus. Até porque nós, aleluia, louvado seja Deus, não viemos totalmente santo. E nem somos santos, estamos aqui pelejando para ver se nós chegamos lá. Não é assim? Por quê? Porque cada um de nós somos falhos diante de Deus. Cada um de nós não somos perfeitos diante de Deus. A Bíblia diz aqui, ó. As mulheres eram gratas a Jesus pelo que fez a elas. Será que nós estamos sendo gratos ao Senhor? Pelo que o Senhor está nos dando? Será que nós estamos sendo gratos ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo vestir, pelo calçar? Por você estar aqui agora, nessa noite? Será que você já agradeceu ao Senhor pelo pão que Deus te deu? Será que você já orou agradecendo ao Senhor, aleluia, pelo fôlego de vida que Deus te deu? Ou você murmurou? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que murmuram por qualquer coisa. Tem pessoas que reclamam por qualquer coisa, até pelo alimento. Eu vou comer isso aqui, eu não quero isso aqui, eu quero isso assim. Dê graças a Deus pelo que você tem. Porque nós não merecemos, irmão, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Temos que ser gratos ao Senhor por tudo. Temos que agradecer ao Senhor, aleluia, até pelas nossas vestes que nós vestimos. Aleluia, porque o nosso Deus, irmão, Ele é misericordioso, aleluia. Louvado seja Deus. Maria Madalena foi uma mulher aleluia, de Magdala, da Galileia, que se tornou, aleluia, seguidora de Jesus após ser libertada de 7 demônios. Alguém pode até dizer, irmão, mas eu nasci na fé. Mas muitas das vezes, quando a gente tem pessoas que quando nascem na fé, irmão, quando chega um tempo ela cai, espiritual. Acontece de haver, seja o que for, a pessoa perecer espiritual. Mas como a Bíblia diz que o cair, aleluia, é do homem, mas o levantar é de Deus, Deus tem misericórdia. É assim? A misericórdia vem do Senhor, louvado seja Deus. E hoje você está aqui, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Hoje você está aqui para exaltar Ele e agradecer a Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer na tua casa. Aleluia! Porque o Senhor, irmão, nesses últimos dias quer usar crente dentro do seu lar, dentro da sua casa. Aleluia! Porque nós sabemos que tem crente que não ora nem dentro de casa, imagina a igreja. Tem ciclo de oração, irmão, que a gente frequenta, que é um pico de gente, por parece ter medo de orar. Irmão, a arma do crente é a oração. É uma das armas mais poderosas, é a oração. Mesmo que tu tenha orado ao Senhor, ainda não tenha recebido aquilo que tu tem pedido ao Senhor, mas persevere na oração. Continue pedindo ao Senhor. Continue batendo na porta. Porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Creia no Deus que você serve. Tem uns que estão dentro da igreja, mas não crê mais, não acredita. Já perderam a fé. Já disseram, irmão, já orei, nada foi resolvido, aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite que o teu Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Aleluia. Igreja, não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa realizar na tua casa, na tua família. Aleluia. Mesmo com o adversário, mesmo que o médico tenha dito não tem jeito, mas o Senhor diz nessa noite, tem jeito, porque Ele é o médico.
Senhor pode curar até mesmo através de um copo de água. Você crê? Você crê que o Senhor pode orar, pode curar até mesmo através de um copo de água? Você crê que você estando ali de joelho curvado e ouvindo a oração, o Senhor pode te curar? Aleluia! Irmão, conheço uma irmã que ela estava com câncer no seio. E ela se vendo de dor, doendo no seio dela. E ela dobrou o joelho, abriu o rádio, estava numa oração, ela dobrou o joelho e começou a orar. E o Senhor repreendeu aquela enfermidade. O Senhor fez aquele caroço, aquele nódulo se sumir naquela oração. Aleluia! Quando ela terminou de orar, aleluia, que a oração terminou, ela fechou o rádio e foi dormir. Quando ela se acordou pela manhã, que ela encalcou, o seio não estava mais. Quem foi que fez isso? Foi Jesus de Nazaré. Foi aquele que pode todas as coisas, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi Ele quem fez o milagre. E Ele fez na irmã e pode fazer em qualquer um de nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que está faltando no meio do povo de Deus, irmão, é crer. O que está faltando no povo de Deus, irmão, é obediência. O que está faltando no meio do povo de Deus é temor e tremor diante de Deus. Você viu o que foi que a irmã Maria contou aqui da pessoa que colocou somente aquilo ali na salva? Será que Deus se agradou daquilo ali? Não. Não, nós somos crentes, mas temos que ser uns crentes vigilantes. Temos que ser uns crentes tementes ao Senhor. Temos que ser crentes de verdade. Aleluia. Para quando tu orar, tua oração possa subir. Aleluia. Para quando tu louvar, o teu louvor possa subir diante de Deus. Porque também o Senhor não quer de qualquer jeito. O nosso Deus, Ele não quer de qualquer jeito, irmão. Tem pessoas que dizem assim, irmã, mas eu já orei tanto por aquela causa e nada Jesus resolveu. Por que Jesus resolveu? Será que a culpa está nele? Será que é Ele que a culpa, o erro está no Senhor? Porque muitas das vezes, irmão, nós só quer pingar, só quer pedir. Aleluia, me dá, igual aqueles esmoléus que não cansam de pedir. Quanto mais pede, mais vontade vem. Parece que tem um cego na barriga. E esquece de fazer algo para o Senhor. Esquece de orar. Esquece de colocar a vida no altar. Esquece de ser crente de verdade. Esquece de ser fiel ao Senhor. Não vigie nada. E o Senhor quer vigilância da nossa parte. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é santo, irmão. A coisa melhor que tem é você sentir a presença de Deus. E hoje a gente vê uma maioria dos crentes que não sente mais a presença de Deus. Do jeito que chega na igreja, volta para trás. E muitas das vezes, aleluia, sai pior do que o que entrou. Aleluia. Será que o erro está no Senhor? Será que o erro está, aleluia, está nos irmãos? Não está em nós. Está em nós mesmos. Como lá em Coríntios diz, que nós temos que se examinar nós mesmos. Não é só para participar da ceia, não, meu filho. É também para estar num culto desse. É também para louvar o Senhor. É também para estar cultuando ao Senhor. É também para ver se você chega lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
irmão, só entra, só passa por ele, porque a porta é Jesus. Não fique pensando que a porta é larga, que não é não. A porta é bem estreitinha. Não é de qualquer jeito que nós chegamos lá. Não é com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ira. Muitas das vezes não suporta nem olhar para a cara da irmã, mas está sentada ali, pertinho dela. Ei, qual é o céu que não quer subir? Qual é o céu que tu quer entrar dessa maneira? Aleluia, glória a Deus. Será que a tua oração está subindo, tu com água? Tu com rancor? Será que a tua oração está subindo? Tá não, meu filho. Aleluia. Sabe por que o Senhor não tem resolvido tanta causa? Tantos problemas, irmão? Porque os próprios crentes têm impedido de Deus fazer a obra. O Espírito Santo é tão misericordioso que muitas vezes ele chega bem pertinho para resolver o problema, mas quando ele vê que a pessoa vira o outro lado da cara e começa a pensar o que não é para pensar e começa a falar o que não é para falar, aí o Espírito Santo volta e não dá nada. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo ele é sensível. Nós estamos aqui para ir morar no céu. É como já foi dito nessa noite aqui. Aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. É só um tempo que o Senhor está nos dando. É só enquanto você faz algo para o Senhor. Porque se você não fizer também nada para o Senhor negligente, isso também é pecado. Deixar a obra de Deus sofrer também é pecado. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Deixar a obra de Deus de qualquer maneira, não é dessa maneira que Deus quer. Deus quer crente valente. Deus quer mulheres destemidas. Deus quer mulheres de oração. O Senhor quer um grupo de mulheres para entrar nos lados para orar, para interceder umas pelas outras. Tem uma que tem medo de orar, irmã. Aleluia. Teve uma vez que eu estava lá, onde eu me congregava aqui no Parque Jerusalém. Eu era até regente do conjunto ali de Jerusalém. E uma vez o Senhor me comandou e eu passei um recado para o conjunto de senhora, um conjunto com mais de 80 mulheres. Eu disse, irmão, o Senhor está mandando eu dizer aqui para as irmãs, que as irmãs orem pelos seus esposos. Cada uma de vocês levante a oração pelos seus maridos. Não importa se ele é crente ou se ele é descrente, não importa se ele é afastado ou se não é, mas faça o clamor pela vida deles, porque o Senhor quer dar grande livramento. E na hora que eu disse isso, teve um outro que lá no meio do conjunto e disse, eu não oro nem por mim. Eu vou orar para o marido. Aleluia. Irmão, já veio pagando um preço com ele lá dentro de casa. Ele doente, com Alzheimer, dando trabalho mais medonho do mundo. Só é, e o negócio é só com ela, o pau só cai na cabeça dela. Mas quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Faça, porque muitas das vezes Deus quer dar um grande livramento que você nem sabe. E quantas vezes o Senhor não tem despertado irmãos para orar pela madrugada. Aleluia. Até mesmo para dar livramento os teus dentro da tua casa. Até mesmo para dar livramento dos teus filhos. Até mesmo para dar livramento do teu esposo e tu não sabe. E muitas vezes fica negligente se orar, sem querer saber de buscar o Senhor. Aí o Senhor começa a bater, irmão. Porque filho desobediente só presta para apanhar. Filho desobediente, ele não recebe nada, ele só recebe é pelo. Pode prestar atenção. Se você tiver dois filhos, e um é desobediente, e um não se aquieta, o outro é bem quietinho, o que não se aquieta apanha mais do que o que está quieto. Porque ele não se aquieta. Do mesmo jeito é crente. Do mesmo jeito é nós crentes. Se nós não tiver na brecha, se nós não estiver agradando ao Senhor, fazendo da maneira que Deus quer, nós não vamos para canto nenhum, meu filho. Pode correr os 4 cantos da terra, você não vai para canto nenhum. Porque só Jesus é quem sustenta a igreja. Irmão, sabe por que essa palavra? Porque o Senhor ama a mim e ama você. E Ele é Pai. E o Pai castiga aqueles que Ele ama. É por isso que você está ouvindo essa palavra hoje. A minha mãe dizia, irmão, aleluia, que aquele que não ouça com a palavra, ouça com a pancada. E era o dizer mais sério que ela
nós. Porque tem crente que Jesus fala, que chega um tempo que Deus se cala. Aí quando menos espera, o vento começa a levantar, começa as pancadas a bater, começa as enfermidades a aparecer, começa as portas a se fechar, começa a deixar gente à sepultura, e não sabe por que é, e fica ai, e não se lembra que Deus falou, que Deus advertiu, que Deus disse, irmão, porque tem um tempo de Deus falar, mas também tem um tempo de Deus se calar. E tem um tempo também de Deus agir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E só quem ouve a voz de Deus, irmãos, é aquele que está no Espírito. Aquele que está na carne, quando ouve uma palavra dessa, porque ele Senhor, sabe o que está dizendo? Essa irmã não sabe nem o que eu passo. Eu tenho certeza que a luta dela não é que nem a minha, não é mesmo não. Mas se o Senhor está mandando essa palavra, é porque é essa palavra que nós temos que ouvir. Se o Senhor está mandando isso para mim e para você, é porque Ele quer que você ouça isso aí, irmão. Porque o crente, quando ele é obediente ao Senhor, não precisa nem estar correndo atrás de bênção, não. A bênção é quem corre atrás dele. Aleluia! Quando o café está se acabando, você menos espera, chega uma caixa. Eu digo isso para o senhor do café, irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus não deixa voltar na tua casa, assim seja fiel ao Senhor. O crente, quando ele é fiel a Deus, irmão, ele é abençoado. Ele não anda mendigando pão, não. Ele não anda nas casas pedindo, irmã, me dá uma xícara de arroz para me fazer, para me comer hoje. Irmão, me dá um pouquinho de açúcar para adoçar meu café. Não, o crente, quando ele é fiel ao Senhor, ele tem para dar. Ele tem para emprestar. Ele tem, aleluia, ele te reserva. Aleluia, glória a Deus. Mas o crente, quando ele é desobediente, irmão, ele só anda com o saco nas costas pedindo. Ele só anda murmurando. Não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho pão, não tenho nada. O que é isso? É desobediência. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora eu me lembrei de uma irmã da nossa igreja. E ela era da Universal e ela disse, irmã Natália, lá na Universal, lá ninguém pede nada não. Porque se pedir respeito os carão que o pastor dá. O pastor diz logo assim, cadê teu Deus, irmã? Que ele não te deu isso assim, por que tu está pedindo? Ele disse, é mesmo, mulher, está pedindo a cara dele. Quem quiser achar muito, vá-se embora. Eu ia pensando lá em casa, eu disse, pastor tem razão. Porque como é que os crentes podem pregar dizendo que Jesus dá, e eu só devo pedindo? Né, irmã? Como é que você diz que Deus vai te dar roupa e calçado logo que são rasgado? Só anda com prego na chinela, né? Não tem condição de comprar nenhum bombom. Está servindo a quem? A ele mesmo? Quem é que está servindo? Aleluia, não é dessa maneira. O teu Deus é o Deus de multiplicação, irmão. O Senhor, nosso Deus, é o Deus do ouro e da prata. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que manda. Aleluia. Mas também o nosso Deus não é o Deus de preguiçoso. Deus é Deus de crente de coragem. Aleluia, te mexe. Se está precisando, vai atrás do pão. Vai ganhar alguma coisa. Mas não fica mendigando, não, que Deus não se agrada disso, não. Aleluia. Agora eu te pergunto, será que essas mulheres iam mendigando? Se a Bíblia diz que ela ajudava, ela abençoava, ela servia a Deus com seus bens. Se servia a Deus com seus bens, irmão, elas tinham condição. Não era aquelas irmãs coitadinhas que só olham para a cara do pastor com vontade de chorar e tempo de pedir. E tem crente que você olha para ele, ele já olha para você com a cara. Parece que vai se acabar o mundo, parece que está se acabando tudo. Já tem cara de fome e não é dessa maneira. Você serve a Deus, meu filho. Você serve ao Senhor, Deus que tudo pode. Aleluia. Crente não é para estar murmurando e nem falando, contando miséria. É para você estar contando vitória. Se você passa por luta, a luta vem e passa, irmão. Aleluia. A luta é passageira, a luta não veio para ficar, ela veio foi para passar mesmo. Porque a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. É a Bíblia que fala isso. Aleluia, glória a Deus. Não adianta
adianta nós estar olhando para um lado e para o outro, achando que isso aqui vai resolver alguma coisa. Vai não, meu filho. Nós só temos que olhar para cima, que é Jesus. Nós temos que olhar somente para Ele, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz aqui, aleluia, que Joana, esposa de Cusa, Joana foi uma mulher mencionada nos evangelhos das crônicas, que foi curada por Jesus e que teria depois apoiado o discípulo de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus em suas viagens. A esposa Cusa era procuradora de Herodes. A Bíblia diz aqui que essa mulher aqui, irmã Joana, ela apoiava o discípulo. Ela estava ali. E quantas vezes o pastor não anuncia um culto, alguma coisa, cadê as mulheres? Maria, para ver esse som. Né? As primeiras que se sumir, fica dentro de casa, aparece isso, aparece aquilo. Tem música que diz, não foi, irmão, porque eu estou com dor de cabeça, aleluia. Não existe nada dor de cabeça. Eu cansei de ir para a igreja com dor de cabeça, eu dava esse tempo de explodir. Às vezes eu ia mastigando lá na dor no dente, quando chegava lá que eu tomava um pouquinho d'água, ou então uma dipirona, né? Mas eu ia. E quando eu não tinha comprimido, eu ia assim mesmo. Quando chegava na hora do culto, a dor de cabeça ia embora. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos botar ninguém, nem nada como empecilho na obra de Deus. Amém, Jesus. Você não pode botar marido, você não pode botar filho, você não pode botar irmão, você não pode botar vizinho, você não pode botar um neto, porque se você botar, Jesus tira bem ligeirinho. Porque Ele faz isso. Se você botar alguém, seja lá o que for, como empecilho para fazer a obra de Deus, o Senhor tira. O Senhor tira, irmão, porque eu já vi vários testemunhos. Eu já ouvi várias histórias de irmãs que o Senhor tirou porque colocou como empecilho. Você já pensou, irmão, se arrebatamento acontece? Aí tu vai dizer assim, a trombeta toca e Jesus não mora? Peraí, Jesus, que eu tenho que arrumar o menino. Peraí, Jesus, como está dando trabalho aqui. Não, Jesus vai andando aí, depois eu vou. Não vai dar para mim hoje. Será que você vai dizer isso? No arrebatamento da igreja? Será que você vai dizer isso? Não, Jesus, eu não vou não, porque meu marido está incrédulo, sou ele. Ah, Jesus, você está incrédulo, ele que fica incrédulo. Vamos embora, Jesus. É para ser assim, mano, aleluia. Porque nós estamos aqui para ir para o céu, para fazer a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor quer crente valente na obra dele. O Senhor quer crente disposto para fazer a obra. O Senhor tem que ter fora de tempo. Aleluia. Esteja chovendo sol, esteja chovendo, ou esteja fazendo sol. O Senhor quer você na obra de Deus. Aleluia. Lá na minha igreja nós trabalhamos com um grupo de visitadores. Já aconteceu de nós ir visitar os lares debaixo de chuva. As irmãs entraram no meu privado e dizem, irmã Natália, está chovendo. E aí nós vamos assim mesmo, vamos. Pega o sombrinho, irmã, que nós vamos. Ai, irmã Natália, não tem um sombrinho, depois eu vou passar pela sua casa com o meu sombrinho. Aí nós vamos debaixo do sombrinho. Mas fomos. Quando nós chegamos lá, a irmã disse assim, menina, a irmã Natália não tem chuva e nem sol que faça ela parar. Eu disse, para não, irmã, porque enquanto eu estou por dentro, enquanto eu tiver força na canela para andar, eu vou fazer a obra de Deus, aleluia. Irmão, porque bem-aventurado é aquele que o Senhor pega com a mão no arado, não é aquele que o Senhor pega com você parado, não desapercebido, olhando para o tempo, dando dificuldade das coisas. Você tem que seguir a Deus do jeito que essas mulheres seguem aqui, os seus bens. Qual é o teu bem, irmão? Porque tu está seguindo ao Senhor. Qual é o nosso bem? O que nós estamos fazendo para o Senhor nesse dia de hoje? Aleluia. Sabe qual é o teu bem, irmão? Os teus bens que tu estás seguindo a obra de Deus é o teu esforço, é a tua presença. É o teu trabalho, aleluia. É estar precisando de alguma coisa no trabalho da igreja, irmão. Estou aqui, ei pastor, estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui, não importa quem seja, quem se levante. Irmão, porque você está trabalhando, é para o Senhor, não é para homem, não. Você está fazendo a obra de Deus, não é para pastor, não é para ninguém, é para o Senhor. Porque quem vai tirar a tua coroa é Jesus. É quem está dando livramento a você, é o Senhor, irmão. Não é homem aqui da terra, não. É o
Porque nós estamos aqui para isso. É para adorar o Senhor, aleluia, do jeito que o Senhor quer. Aleluia, do jeito que o Senhor manda, aleluia. A importância da mulher na história da fé. Aleluia. Este tema pode, aleluia, se abordar como as mulheres, aleluia, que foram figuras-chave na história da fé. Não é diferente não, irmã Toninha. Alguém olha para você e diz, bicho, a irmã é dirigente de oração. Essa irmã, eu tenho certeza que Deus tem negócio com ela. E tem. E tem, irmã. Vá tocar numa mulher dessa. Vá tocar numa dirigente de oração. Vá tocar numa pessoa que anda de joelho para você ver o que acontece. Vá dizer o mesmo que ela é feia para você ver o que acontece. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de mim e de você. Ele não quer que ninguém toque em você, irmã. Ninguém, sabe o que? Ninguém. Nem um filho, nem um marido, o Senhor não quer. E nem nós podemos tocar uns nos outros, porque somos irmãos. A Bíblia diz, aleluia, que nós somos membros de um corpo só. Aleluia. Não é assim? Aleluia, o braço direito, ele precisa do braço esquerdo. A perna esquerda, ela precisa da perna direita. Aleluia, nós estamos aqui para seguir. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E para adorar o Senhor e para ser unido na casa do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para você ver o valor da união como é importante, irmã. Você já pensou você vir com uma visita dessa, num culto de Senhor, e você vir com a irmã que você não vai com a cara dela? Ou que você está intrigada dela? Ou que você não suporta nem ouvir a voz da irmã? Se Deus permite alguma coisa acontecer no caminho, e aí, como é que tu vai ficar? As coisas de Deus, irmãos, é tão estreita, tão séria. E o povo pensa que as coisas de Deus é brincadeira. E por causa de muitos pensarem que as coisas de Deus é brincadeira, é que muitas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus. Muitas enfermidades, muitas batalhas espiritual, muitas lutas espiritual, aleluia, muita morte espiritual, porque não estão dentro da igreja, mas estão mortos espiritual. Não tem mais força, não tem mais ânimo para nada. O que é isso? É a morte espiritual. E aqui, como eu disse para o irmão hoje, irmão, a morte pior que tem, a doença pior que tem é espiritual. É você sentir, se lembrar que é crente, que tem que ir para a igreja e não tem mais força de ir. Não tem mais vontade de ir. Irmãos estão dentro da igreja afastados do Senhor. Por quê? Porque não lê a Bíblia e nem ora. Quando nós passamos a não ler a Bíblia e nem orar, irmão, nós já estamos se afastando de Deus. E quando nós paramos de ir para a igreja, irmão, aleluia, já pode se considerar um afastado totalmente. Porque é aqui que você se refugia. É aqui nesse culto que a tua lamparina é cheia, aleluia. É aqui nesse culto de domingo, culto de doutrina, culto de Senhor, aleluia, que a tua lamparina tem que estar cheia de azeite. E daí é para você ter de reserva, aleluia, para que através de você, enfermos, doentes sejam curados, através de você, pessoas sejam libertas, através da unção que você tem. Aleluia. Será que você tem unção ainda? Aleluia. Como está a tua lamparina? Será que ela está limpa? Será que ela ainda está com pavio? Será que ela ainda tem azeite ainda um pouquinho da tua lamparina? Aleluia. Será que você ainda fala em línguas estranhas? Será que você ainda sente a presença de Deus dentro do teu lar? Será que você ainda canta dentro da tua casa? Aleluia. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está ali dentro do teu lar, querendo ouvir a tua voz cantando, querendo ouvir a tua voz
nós temos que ser mulheres, homens sábios. Glória a Deus. Ah, irmão, não ora porque o fulaninho não tem coragem nem de orar. Irmão, faça a sua parte. Ah, irmão, não ora porque meu esposo não ora, dorme que só deixa ele dormir. Se ela levanta, vai orar. É desse jeito, irmão. Porque a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo só. A Bíblia diz que a mulher é 50% do marido. Se tu orar, o que está na tua vida passa para ele. Se tu vem para um culto desse, talvez tu nem esteja entendendo o mover de Deus, mas só em tu vir para esse culto, a unção que tu recebeu vai ser transmitida para ele. Quando tu menos esperar, ele está passando pela porta, chorando, pedindo perdão de Deus, se reconciliando e servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher, irmão, ela santifica o marido da mulher crente. A mulher santa, ela santifica o marido. O marido santo, ele santifica a mulher. A gente sabe que dentro da igreja também tem esposo, que a mulher não é crente. É cada um de nós, irmão, temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Se você ora pelo teu esposo, ora pela tua família, ainda não houve resultado, ainda não apareceu nada, tem um particular com o Senhor. Aleluia. Jesus, tem alguma coisa acontecendo de errado, e é comigo, não é nem com ele não, porque ele pouco conversa contigo, é comigo. E comece a entrar no estreito com Deus para você ver o que Deus vai fazer. Comece a entrar no estreito com Deus, no propósito com Deus para você ver o que Ele vai fazer. Irmão, porque não há coração duro para o Senhor não, irmão. Não há pedra que Deus não possa esmiuçar não. Não há coração duro que Deus não faça, aleluia, ser um coração de carne não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Unge teu esposo. Ora na cabeça dele, irmão, mas ele não deixa. Quando ele estiver dormindo, você vê que ele está roncando, você vai lá e botar a mão na cabeça. Não, obrigado, de eu nem encostar assim não, que pode ele se acordar. Você bota assim a mão na cabeça dele, de longe mesmo, Jesus está nessa vida. Vai ungir a essas mentes, Jesus. Vai ungir a esses lábios, unge esse coração, esses ouvidos. Senhor, vai ungir esses olhos, comece a orar, irmã, que você vai ver os capetas batendo em retirada. Você vai ver os demônios batendo em retirada, porque não vai suportar o poder da oração. A oração é a arma que Deus te deu, igreja. Ora o teu Deus, busca Ele quanto tu pode. Aleluia. Porque muitos têm vontade de orar e não conseguem, irmã. Muitos têm vontade de falar com o Senhor, soltar a palavra e não pode, porque muitas das vezes não tem mais voz. E tu tem a tua voz, aleluia. Apresenta ao Senhor aquilo que tu tem de melhor para Ele. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela se viu tão atribulada, aquela mulher, que ela veio na mente dela, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Tua mãe? Olha o tamanho da fé daquela mulher. E assim ela foi se arrastando. A Bíblia diz que ela era rica, ela era uma mulher de condições. Ela perdeu todos os seus bens, aleluia, gastando com o médico. Aleluia. Mas ela creu no Deus que ela sinto, que era no Deus que estava aí, no Jesus de Nazaré que estava passando por ali. E ela foi se arrastando ali e tocou nas vestes de Jesus, e o Senhor curou. O Senhor tomou aquele susto e disse: quem me tocou? Quem me tocou? O discípulo disse: Senhor, tanta gente, muita gente aperta, muita gente é desse tipo rádio, te bateu em você, e você sentiu. Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou porque eu senti de mim sair virtude. Ei, irmão, como é que tu tem tocado no Senhor? Como é que tu tem se apresentado ao Senhor? Aleluia. Como tem sido a tua oração diante dEle? Como tem sido o teu esforço diante do Senhor? Oh, glória! Será que tu tem feito aquilo que Deus tem mandado? Será que tu tem falado aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração? Porque tem pessoas, irmão, tem irmãos dentro da igreja, que o Senhor toca no coração dela e diz: vai lá, fulano, e diz isso assim, 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 assim.
Ah, Jesus, me desculpa, não vou não. Não vou acreditar em mim não, Jesus.